Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar início então com a mensagem da palavra do nosso Deus, a pregação preparada pelo nosso próprio Deus para nós nessa manhã, pedindo que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha se comunicar conosco, venha falar conosco, venha nos nos iluminar, nos trazer entendimento, discernimento, revelações da mensagem, das coisas espirituais, daquilo que Deus quer comunicar com você, comigo, conosco, através dessa mensagem. Para os presentes, nós pedimos em nome de Jesus que assim se faça, e também para aqueles que vão ver depois essa mensagem através dos canais da internet. Que todos sejam agraciados, abençoados, fortalecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, com este alimento para o nosso espírito, para a glória do nosso nome e para a nossa alegria. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A mensagem terá como um texto base Hebreus no capítulo 5, versos de 11 a 14, que nós já vamos ler imediatamente. Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nesses últimos dias, eu tenho sentido de Deus tem me constrangido por meio do seu Espírito, a importância de nós discernirmos o bem e o mal. Ontem mesmo eu recebi um vídeo enviado por uma pessoa muito querida, mas na sua inocência ela não percebeu que aquele vídeo era um vídeo artificial, era um vídeo criado pela chamada erroneamente de inteligência artificial, porque inteligente mesmo é só o homem. O homem, Deus deu a ele inteligência. A inteligência verdadeira é nossa, pertence a nós, porque assim foi que Deus estabeleceu. A tecnologia, os programas de computadores, as demais questões relacionadas a essa parte tecnológica, informática, como já foi chamado antes, tudo isso são criações do homem, a serviço do homem. Mas tudo que o homem faz pode ser usado para o bem ou para o mal. Veja, quando os cientistas eles, entre aspas, descobriram a energia atômica. Aquela energia atômica, ela foi a ideia principal, a intenção principal do seu descobridor, o cientista ali, ou do grupo de cientistas, era voltado para o bem, para ter uma geração de energia que fosse mais eficaz e que gerasse menos transtornos, menos agressão à própria natureza, como por exemplo a energia elétrica. A energia elétrica ainda é uma energia considerada em parte pura, porque ela não polui o ambiente, mas ela degrada o meio ambiente. Você, para fazer uma barragem, fazer um grande reservatório de água capaz de gerar um volume considerável de energia, tem que alagar uma grande área de terra, tem que, muitas vezes até cidades são alagadas.
matas, campos, terras férteis, enfim, tanta coisa fica debaixo da água. E muito mais a energia decorrente do petróleo, especialmente o óleo diesel, como nós sabemos. Mas enfim, então tudo isso foi criação de Deus pensando num bom objetivo, num bom resultado, mas muitas vezes tem um mau uso. Assim também se deu com a energia atômica, porque através daquela energia foram criadas as bombas atômicas, e as primeiras, nós sabemos, foram lançadas contra o Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, na ocasião da Segunda Guerra Mundial, e foi uma destruição terrível. E outras vezes já teve vazamento de energia atômica em usinas. Eu me lembro lá na Chernobyl, lá na Rússia, se não me engano esse é o nome, faz muito tempo já. Teve também no Japão. Eles dizem que no Japão foi controlada, mas nós não sabemos que não foi totalmente controlada, por reportagens que foram feitas posteriormente, anos depois. E enfim, então nós precisamos discernir o bem do mal, porque a palavra nos declara que nesses tempos que nós estamos vivendo agora, o certo se passaria por errado e o errado se passaria por certo. Nós, infelizmente, não queremos entrar muito nessa seara, mas estamos vendo isso acontecendo no Brasil, naquele julgamento que está se dando ali no STF. Pessoas que foram condenadas já estão presas há vários anos de prisão por um crime insignificante, se formos comparar com tantos crimes graves que acontecem no Brasil. A forma como o julgamento está sendo conduzido, os próprios princípios jurídicos foram jogados no lixo, em descumprimento, total descumprimento com o que a própria lei estabelece para os processos, tanto de caráter da legislação civil quanto criminal. Existem códigos de processo que estabelecem como os atos processuais devem ser praticados, um total desrespeito à nossa legislação, misericórdia. Então nós temos visto isso. São só alguns exemplos que nós estamos trazendo. E como que nós podemos então discernir as coisas certas das erradas das certas, saber o que é certo para Deus e saber o que é errado para Deus. Não existe outra forma a não ser utilizando de dois recursos. O primeiro recurso, que vem do próprio Deus, ambos, a sua palavra. Deus, na sua palavra, Ele nos ensina a maneira como Ele quer que nós vivamos. A Bíblia registra isso, e ela se destina, as Escrituras Sagradas se destinam a nos ensinar a maneira certa de viver. E em segundo lugar, as nossas orações, as nossas consagrações, jejuns, a nossa busca, o nosso desejo, a nossa vontade manifestada ao próprio Deus, de forma direta a Deus, para que Ele nos dê o entendimento, para que Ele nos ilumine o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, trabalhe na nossa mente, para que nós possamos entender as Escrituras Sagradas, para que nós possamos ter discernimento daquilo que Deus está se comunicando conosco. Então essas são, resumidamente, são as principais formas como nós vamos utilizar para aprender com Deus o que é certo e o que é errado para Deus. Se eu declaro que eu sou cristão, o que significa ser cristão? Ser um imitador de Cristo. Como é que Cristo viveu? Ele viveu fazendo a vontade do Pai, Ele mesmo declarava isso constantemente. Como Jesus sabia a vontade do Pai? Dessa forma como nós acabamos de falar. Ele conhecia muito bem as Escrituras, tanto assim que a própria Bíblia relata que aos 12 anos, durante aquela festa anual que houve lá em Jerusalém, a família de Jesus, ainda criança com 12 anos, e todos ali daquela região, da cidade onde morava, que era Nazaré, foram uma grande comitiva lá para participar da festa. E depois eles ficaram ali
e parece que de um dia para o outro, ou 2 dias, e quando retornaram no meio do caminho, cadê o menino Jesus? Cadê a pessoa do Jesus menino? Não estava entre eles. Procura daqui, procura dali. Resolveram voltar para Jerusalém. Chegaram lá e encontraram ele fazendo o quê? Estava reunido com os mestres da lei, estava debatendo com eles, e eles se admiravam do conhecimento e da sabedoria que ele tinha das Escrituras Sagradas, já com 12 anos. Então ele conhecia muito bem a palavra, ele conhecia muito bem as Escrituras Sagradas, e ele tinha intimidade com o Pai. A Bíblia relata que invariavelmente a Bíblia traz esse registro, que ele saía para orar nas madrugadas. Quando ele ia começar o dia, a Bíblia relata que ele já tinha tido aquele tempo de comunhão com Deus em orações, ali na presença do Pai, e aí ele ia começar o seu ministério, ia começar a trabalhar, ia começar a fazer aquilo o que ele veio fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essas são as principais formas. Mas o que nós podemos também observar para complementar essa introdução do assunto? Vamos ler em Filipenses, no capítulo 2, os versos de 12 a 14. Carta de Paulo aos Filipenses, da cidade de Filipos, capítulo 2, versos 12, ou melhor, nós vamos ler 3 versículos, mas não é de 12 a 16, é o 12, o 13 e o 16. Vamos resumir um pouco. Diz-nos assim, então, em Filipenses 2, 12, 13 e 16: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Agora pulando para o 16: retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo, e aí o importante para nós é essa parte de reter firmemente a palavra da vida. A salvação, a nossa salvação depende de alguns requisitos. Em primeiro lugar, é claro, é crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. E em segundo lugar, é nós termos uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Em terceiro lugar, é conhecer a Ele, através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Em quarto lugar, é ter um relacionamento de intimidade com o próprio Deus através do Espírito Santo. Nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo. Nossa vida como cristãos deve ser uma vida de sujeição à vontade de Deus. Como que nós vamos nos sujeitar à vontade de Deus, pastor Luiz Henrique? Sendo guiados, sendo dirigidos, sendo governados pelo próprio Deus através do Espírito dele, que hoje está em nós, está entre nós, está sobre nós. Glória a Deus por isso. Então, nós temos que fazer assim. E aí, se eu não me engano, é o quinto, né? Porque eu realmente não é necessariamente nessa ordem, nem de prioridades, mas são alguns requisitos que nós estamos enumerando. E em seguida é colocar em prática, porque também não adianta nós conhecermos e não vivermos. Tiago mesmo disse isso, e nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Ou seja, eu leio, eu ouço as mensagens, as pregações, eu leio a Bíblia, mas daqui a pouco eu já me esqueci. Eu esqueci o que eu leio, o que eu li. Às vezes até pode estar registrado na memória. Se alguém te perguntar, está dizendo assim em tal lugar, assim, se você for uma pessoa boa de memória, que já leu várias vezes a Bíblia, você deverá saber. Mas é a prática. Está colocando em prática? Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sem nós colocarmos em prática, não nos irá adiantar de nada. Pelo contrário, fica até um pouco mais complicada a nossa situação.
porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se nós estamos recebendo de Deus o ensinamento, o conhecimento dele, porque conhecer as Escrituras Sagradas, o objetivo nosso é conhecer a pessoa de Deus, a Trindade, é conhecer quem é Deus. Por quê, pastor José Henrique? Porque nós somos criados para sermos semelhantes a Ele. Isso está lá em Gênesis. Ele nos formou a sua imagem e a sua semelhança, e a Bíblia toda enfatiza isso, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Glorificado a Ele, Oreclai, Orecodelai. Os cristãos, eles assim foram chamados porque eles passaram a ter um comportamento semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, com o qual eles andaram 3 anos e meio, aproximadamente. Então, é assim, nós precisamos conhecer a Deus para agradar a Ele, para obedecer a Ele, porque se eu penso, eu acho, eu imagino que eu estou obedecendo a Deus, mas se eu não conheço a palavra dele, eu com certeza não estaria obedecendo, porque sem conhecer não tem como obedecer. Eu preciso saber o que ele determina nesse ou naquele aspecto, e além disso eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, ou ignoramos, desconhecemos, ou quem sabe fizemos confusão, aprendemos errado. Mas se nós estivermos nos sujeitando ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele nos ensinará, Ele nos fará saber, Ele nos despertará, Ele nos fará saber que nós estamos errados, equivocados, enganados. Ele nos mostrará a verdade. É o Espírito da verdade. A palavra de Deus é toda baseada nas verdades de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem nada na Bíblia Sagrada que deva ser, que possa ser menosprezado, ignorado. Até mesmo aquilo que aconteceu com o povo de Deus, os hebreus, lá no chamado período do Velho Testamento, são livros, muitas partes são históricas, que relatam fatos acontecidos com eles. A Bíblia nos adverte que foi para o nosso ensino que aquilo foi registrado, para o nosso proveito. Então, o que aconteceu com eles, se eu não tiver o conhecimento de Deus e não procurar ser sujeito à vontade de Deus, pode acontecer comigo de uma forma semelhante, tanto para o bem quanto para o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é assim. Os salmos, que são cânticos de exaltação a Deus, de louvor a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles também nos trazem os ensinamentos, por exemplo, de proteção, como está no Salmo 91, o Salmo que é um dos mais conhecidos, que é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. É um salmo para nos ligar mais a Deus e despertar mais a nossa fé, aumentar, fortalecer a nossa fé. Então cada salmo tem um objetivo principal. É claro que tem muitos versículos ali, muitas orientações de Deus no mesmo salmo, que podem ir de encontro com outras situações, mas um objetivo principal, ou mais de um, sempre tem em cada salmo. Por exemplo, no Salmo de número 51, Davi estava ali arrependido e confessando o seu pecado em relação a Urias e Batseba. Então ele pediu para Deus que ele queria ter um coração puro. Ele pediu a Deus que ele não poderia prescindir do Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tudo na Bíblia tem um porquê, por isso que está registrado lá, por isso que permanece lá na Bíblia, porque todas as Escrituras são inspiradas pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ainda ler em primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, versos 1 a 3. 1 de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Glória a Deus. Nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano,
hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Veja a importância de nós nos alimentarmos de um alimento sólido, que é o conhecimento que vem do conhecimento das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, conforme nós estamos falando. Elas são essenciais não só para o nosso crescimento, mas também para que, através de nos alimentarmos da palavra de Deus, nós estejamos assegurando a nossa salvação. Nós precisamos nos manter firmes. Quem perseverar até o fim será salvo. Então a nossa luta, ela é constante, ela é diária. Em cada momento nós temos uma luta sendo travada, porque nós temos duas naturezas, como sempre falamos: uma natureza terrena, que habita em nós, corrompida pelo pecado, que tem a tendência para fazer o que é contrário à vontade de Deus, e a natureza divina, a natureza que veio do Espírito Santo sobre nós após o nosso novo nascimento, para os que estão em Cristo. E então nós agora temos que fortalecer a nossa divindade, a nossa natureza divina, receber mais de Deus, ficarmos mais fortes espiritualmente, para combatermos esse bom combate e vencermos. Nessa luta contra a carne, nós temos que perseverar até o fim, até, se preciso for, entregar a própria vida, como diz a palavra. Nós não podemos retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, que retroagem. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Existe um caminho que nos conduz a Deus, e nós precisamos permanecer nesse caminho até o fim. Quem perseverar nesse caminho até o fim é que será salvo. Então a nossa salvação depende também de nós nos alimentarmos diariamente de Deus, da sua palavra e da pessoa dele, de tudo que ele tem para nós e que nós precisamos. Muitas vezes a gente pensa que Deus está exigindo coisa de nós. A pessoa que não entende, ela pensa: não, mas Deus é muito exigente, Deus quer que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu não faça aquilo outro. Mas rapaz, moça, se você entender que Deus tem sempre o melhor para nós, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e tudo isso que Ele nos ensina é para o nosso próprio proveito, é para o nosso ensino e é para o nosso bem, você vai passar a amar a vontade de Deus. É assim que nós vamos nos fortalecer espiritualmente, amando a vontade de Deus. Qualquer outra vontade em nossos corações que entre em competição, em concorrência com a vontade de Deus em nós, deve ser fortemente rejeitada. Nós devemos entrar numa luta, se for preciso orar, jejuar, clamar, pedir ajuda, mas nós temos que combater esse combate. Essa luta agora não é contra carne e sangue, mas é contra os poderes espirituais da maldade. Então nós precisamos estar atentos para isso. Não existe neutralidade para o cristão. Não, eu estou vivendo aqui, Deus está comigo, eu não vou me preocupar não, porque eu já estou salvo. Vai nessa. Vai nessa. A Bíblia nos exorta que quem está de pé, vigie para que não caia. Veja, quem está de pé espiritualmente, não é um que está lá capengando, não, cambaleando, não. Uma hora ele acerta, outra hora ele erra, mais erra do que acerta. Não quer compromisso com Deus. Não chegou a minha hora ainda, na hora que Deus me chamar eu vou. Eu já ouvi isso de cristão, de crente, vocês podem chamar de cristão, mas enfim. Não chegou a minha hora ainda, na hora que chegar aí eu vou para a igreja, eu vou me consagrar a Deus. Por enquanto eu estou aproveitando a vida. Como diz o povo aí fora, o diabo passar o cerol na vida dessa pessoa e ela estiver desconcertada, muito provavelmente no céu ela não entra, porque no céu não entra pecado, a pessoa está vivendo a vida no pecado. E aí depois, vai adiantar chorar, apresentar justificativas para Deus? Não vai, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso número 6, está registrado assim: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Nutrido pelas palavras da fé, o alimento espiritual aí, a nutrição espiritual que nós precisamos está na palavra de Deus. Nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. As doutrinas cristãs, as disciplinas cristãs, como nós temos aprendido e também ensinado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos sendo transformados, a nossa natureza espiritual, nós deixamos de ser homens naturais, mortos pelo pecado, separados de Deus, nascemos de novo e nos tornamos como criancinhas. Agora, se a criancinha não crescer, ela vai começar a se comportar de uma maneira imprópria, porque a pessoa é como uma pessoa adulta que tem um comportamento de criança. Assim, comparativamente, é o que a Bíblia está nos ensinando, no sentido do nosso crescimento espiritual. Se eu estou crescendo espiritualmente, eu estou vivendo em conformidade com a maneira como Deus estabeleceu para mim. Ninguém converte hoje e já está pronto, preparado, crescido, maduro espiritualmente. É preciso do tempo, das experiências também, mas eu só vou praticar e ter as experiências que vão se traduzir no meu crescimento espiritual, no seu crescimento espiritual, se nós tivermos o conhecimento de como que nós devemos nos comportar, de como que nós devemos viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então, já finalizando a mensagem de hoje, ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, e depois nós vamos também para o capítulo 3, complementando. 1 Coríntios 2, no verso de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Nos declara assim então nosso Deus na sua palavra: as pessoas que não têm o Espírito, que é o Espírito Santo, que está na letra maiúscula, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Nós só vamos entender as verdades de Deus se nós tivermos a participação do Espírito Santo agindo em nós, se nós estivermos sujeitos a Ele, submissos a Ele, sendo governados pelo Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios agora 3, somente o verso número 3, nos diz assim: porque ainda sois carnais. Quem que é carnal? Está falando do homem que já se converteu, porque o homem não convertido, ele ainda é um homem natural, ele é chamado pela Bíblia de ímpio, porque vive na prática continuada da impiedade, da injustiça, da maldade. Agora, o carnal não, é esse que não está vivendo em conformidade com a palavra de Deus, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então aqui entra um outro aspecto fundamental, importantíssimo nas nossas vidas como cristãos, que é nós não nos conformarmos com o mundo, com o sistema mundano, com o sistema que é influenciado por Satanás, que é governado em grande medida por Satanás. A terra Deus deu a nós os homens para governar, os céus são os céus do Senhor, mas por causa do pecado foi permitido a Satanás influenciar o homem, incitar o homem. Ele é o tentador. Quando ele tentou Jesus não repreendeu ele falando que ele não tinha o direito de tentá-lo, porque ele recebeu esse direito. Agora incumbe a nós
resistir a ele, e nós vamos vencer nessa luta também contra ele, não nos conformando com as coisas do mundo. Se eu sou cristão, eu preciso viver num padrão de cristão. Eu não posso, mas eu não posso ser diferente não, porque senão a minha família vai começar a me chamar de crente fanático, disso, daquilo. Aí é uma questão de entendimento e de escolha, de decisão. Jesus, quando ele foi certa vez avisado de que a família dele estava lá chamando por ele, na sinagoga, lá de fora da sinagoga, ele falou, não, esses aqui que são a minha família, que são os meus parentes. Ou seja, o que ele quis dizer? Não é que a mãe dele, os irmãos dele não fosse a família dele, mas é que era mais importante para ele, em primeiro lugar, era aquilo que correspondia ao propósito que Deus, o Pai, estabeleceu para ele. Então, se alguém quiser se opor, seja da minha família, o que quer que seja, quiser se opor ao meu relacionamento com Deus, em primeiro lugar nós vamos tentar contornar a situação, pedir para Deus intervir, mas se chegar a um ponto que não tem outra alternativa, nós vamos ter que escolher entre abrir mão daquele relacionamento e nos relacionarmos com Deus conforme nós precisamos e conforme Ele quer. É dura essa palavra, mas espero, desejo que não aconteça com ninguém chegar a esse ponto, e nós devemos fazer o possível para evitar isso, mas no fim das contas nada pode interferir no nosso relacionamento com Deus, nada nem ninguém. Se qualquer coisa estiver atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, nós devemos rejeitar. Nós não podemos nos conformar com a maneira como o mundo vive, com as práticas mundanas, porque todas elas estão contaminadas pelo pecado, estão corrompidas pelo pecado. Então, assim, se nós quisermos as coisas puras, as coisas santas, as coisas de Deus, nós temos que nos tornar puros e santos para Deus. Nós temos que viver aqui no mundo, mas não como pertencentes ao mundo. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então nós também temos que viver dessa forma, amém? Que essa seja então uma palavra que desperte em todos nós, em mim, em você, em todos que vão ver essa mensagem depois, para a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. O tempo está mostrando sinais, estão cada vez mais evidentes, de que o espírito do engano, ele está tomando conta de tudo, de todas as instâncias, de todos os poderes, de pessoas, de lideranças. Hoje você tem que confiar desconfiando mais do que sempre foi. A Bíblia nos exorta a isso também. Louco é o homem que confia no homem. Então nós devemos confiar em Deus e pedir que o Espírito Santo nos mostre as verdades que nós precisamos saber, até mesmo nos dar o discernimento da verdade que há nas pessoas, ou da mentira, do engano, e nos livrar de toda atuação do espírito do engano que vem da parte de Satanás e seus demônios, amém? Então nós vamos vencer nos sujeitando a Deus e a sua palavra e vivendo governados pelo Espírito Santo. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que Deus te abençoe em nome de Senhor Jesus, e seja um restante de domingo à tarde, um domingo abençoados na presença do Espírito Santo, que a semana seja sob a proteção do nosso Deus Altíssimo, com as bênçãos do nosso Deus, com a graça do nosso Deus, que o Espírito Santo esteja contigo. Deus lhe restaure saúde, lhe dê força, vigor, lhe dê paz, a paz que excede todo entendimento, preenche o seu coração, que o amor de Deus seja derramado no seu coração, que a graça do nosso Senhor Jesus, que te capacite para viver de forma agradável a Deus. Em nome de Jesus, assim nós pedimos e assim agradecemos. Amém e graças a Deus.